Estamos falando da Reforma Protestante. Você aí, amigo, que fica analisando, né? Rapaz, são muitas igrejas diferentes, igrejas evangélicas, né? Aí tem igreja batista, assembleia, aí igreja universal. Rapaz, muita igreja, né? Antes, o cristianismo era resumido apenas a uma igreja, que é considerada a igreja mãe, a igreja católica, apostólica romana. E teve um dado período na história que teve a Reforma Protestante, que foi primeiramente aí um dos seus nomes fortes. Teve vários nomes da Reforma, mas teve um que foi o monge Martinho Lutero, né? E eu convidei aqui para participar do programa hoje, trazendo, né, mais um pouco para a gente conversar, conhecer um pouco também da Reforma Protestante, aquilo que ela trouxe de novidade, de forma que mudou a civilização, né? Vários aspectos da sociedade. Trouxe aqui o pastor, presidente da Assembleia de Deus em Bacabeira, pastor Rodrigo Aires, por gentileza. Boa tarde, pastor, paz do Senhor. Boa tarde, tudo bom? Paz do Senhor, tudo bom. Prazer muito grande que bem aqui. Aí. Pastor, hoje, quantos anos de reforma, pastor? Boa tarde a todos que nos assistem neste momento, aqui esta programação. Hoje nós completamos 507 anos da Reforma Protestante. É um acontecimento histórico que mudou não só a questão religiosa do cristianismo, né? Que a Reforma Protestante é um acontecimento religioso dentro do cristianismo, né? Nós fôssemos contar a história, iniciando desde do primeiro século, né? Houve uma mudança no cristianismo a partir do século III, quando o catolicismo romano inicia. É quando o Império Romano, que antes era perseguidor da igreja, torna-se agora, por meio de Constantino, uma religião aceita pelo Império Romano. Antes, eles eram inimigos ferrôneos dos seguidores de Jesus, não era nem tão conhecido como cristianismo, discípulos de Jesus, seita dos nazarenos, como era a princípio chamado os seguidores de Jesus. Então, quando Constantino entra através de uma visão que ele disse que teve, ganhou uma batalha lá e mandou fazer um símbolo no escudo dos seus soldados, e ele ganhou, né, aquela luta, e aí ele se converte ao cristianismo. Só que de lá para cá houve algumas mudanças, né? Quando chega no século XVI, no início do século XVI, 1517, acontece o estopim da reforma. No entanto, ela já vinha sendo trabalhada antes, né? Homens se levantaram antes e que, ao ter o contato com a Bíblia, né, não olhar apenas para os dogmas criados pela Igreja Católica Romana, mas sim para a própria Bíblia, e eles faziam a comparação e descobriram que não batia, né? A igreja deixou de fazer muitas coisas que a Bíblia ensinava, que os ensinamentos de Jesus propagavam. Então, aqueles homens de Deus, mesmo fazendo parte ali da liderança eclesiástica da igreja naquela época, mas não, isso aqui está errado. Por exemplo, Jerônimo Savonarola foi um dos que, observando, lendo a Bíblia, ele passou a contestar, não foi aceito a sua contestação. Acabou sendo excomungado como herege e morto em uma fogueira. Outro nome de destaque muito grande foi o John Hus, que também era um professor da Igreja Católica Romana, era um teólogo respeitado e tendo contato profundo com a Bíblia, fugindo ali dos dogmas da igreja e indo para a base, né, o pilar do cristianismo não são os dogmas da Assembleia, da Batista ou da Igreja Católica, não. A base do cristianismo é a Bíblia. E até envolvendo o Antigo Testamento, né, que é a primeira aliança com os judeus, como também o Novo Testamento e principalmente o Novo Testamento. Então, toda vez que alguém que fazia parte do cristianismo e tinha um coração voltado para obedecer a Deus, onde é que ele ia buscar o alimento? Na Bíblia. E ao ver que a conduta não condizia, né, porque existia denúncias de corrupção, né, dentro da cúpula da liderança e muitas coisas erradas, então aqueles homens começavam a pregar a Bíblia e eles foram
castigados e vários levados à morte. Quando chega em 1517, Deus levanta Martinho Lutero. Mas a gente pode voltar um pouco, cerca de 100 anos antes, quando condenaram João Hus e o sentenciaram à morte na fogueira, e ele, enquanto eles queimavam ali ele dizia: hoje vocês matam um ganso, que era ele, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne e vocês não conseguirão matá-lo. Que esse cisne é o Martinho Lutero. Este cisne foi o Martinho Lutero. E o Martinho Lutero, se você olhar para a história dele no início, ele era um homem devasso, beberrão, né? Mas ele temia morrer, ir para o inferno, e ele fez um compromisso com Deus, ele estudou direito, né? Ele passando isso dentro da Igreja Católica. Isso. E aí ele tem um encontro com Deus, né? Na verdade, ele temeu morrer um dia que ele passou por uma chuva lá e deu uns raios, o homem ficou com medo de morrer, e ele fez um compromisso com Deus, um voto, de se tornar um monge. Se ele escapasse, e realmente ele escapou e se tornou um monge, e se dedicou, né, à leitura da Bíblia, teve o contato com a Bíblia, porque houve um tempo que a Bíblia não era tão fácil como é hoje. Hoje nós temos aqui no nosso celular, nós temos aí o livro mais vendido do mundo. O livro mais né? vendido e publicado do mundo hoje, né? E isto é também fruto da Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante, ela nasce no período do início da impressão, né? Começa a ser colocada em prática ali a impressão de livros e dali torna-se a Bíblia a ganhar esse espaço também com essa novidade na literatura. Então, o Martinho Lutero, ele busca a Deus, abandona aquela vida dissoluta que ele tinha, vem fazer parte ali dos estudantes e se torna um monge e começa a ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia e ao ler a Bíblia ele faz o mesmo análise de Jerônimo Savonarola, de John Hus, né, e entre outros. E ele começa a pregar, né? Ele não queria, interessante esse Jefferson destacar, que Martinho Lutero não tinha o objetivo de criar uma outra igreja. É por isso que o nome é Reforma. O objetivo dele era reformar aquilo que ele estava vendo que a igreja daquela época estava cometendo, que a Bíblia não estava batendo com a Bíblia. Então, ele não queria dizer que ele queria sair da igreja. Não, ele queria que a liderança aceitasse a reforma. O que é essa reforma? Era trazer a igreja para a sua forma original, né? Tanto é que ele lutou muito para que isso acontecesse. E então, ele começa a ser censurado. E aí, nesse dia 31, no dia 30, foi que aconteceu lá. Pronto. No dia 31, ele já tinha preparado 95 teses, e ele vai e ele coloca na porta de uma igreja que era comemorado o Dia de Todos os Santos, no dia 1º, né, do próximo mês. Então, no dia 31... Que é amanhã, né? Que é amanhã. Ele aproveita que ele sabia, né, que seria um movimento muito grande, que iriam estar ali indo para aquela igreja, ele vai, e era comum. Então, ele não fez uma coisa que foi uma novidade, era fixar, colocar avisos, os seus pensamentos, avisos, ideias. Então, ele aproveitou e colocou aquelas 95 teses, e dali ela se difundiu, né, e gerou polêmica, gerou lado positivo para aqueles que realmente entendiam que a igreja precisava voltar para essa reforma, e aqueles que disseram: não, que esse cara, o que ele é para poder propor uma mudança na igreja? Quem é ele para contestar o que o Papa diz, né? Então daí houve todo um movimento. E essa reforma, ela ganha força porque ela chega em um período em também que a política e a economia estava tendo algum balanceamento ali que não estava normal, e ele ganhou força porque algumas autoridades daquela época também apoiaram a ele. A história é muito bonita. A gente tem, pastor, hoje também o privilégio de, eu anunciei ainda há pouco o vídeo, né? Sim. Que é o pastor que está lá na Europa. Sim, sim. Nós estamos com 2 pastores, um é da nossa mesa diretora, da CEADEMA, pastor Raifran Batista, e o outro pastor Dimas, que é presidente da Assembleia de Deus ali em Matinho. O pastor Raifran, presidente da Assembleia de Deus em Santa Inês. Eles estão fazendo aquela visita histórica. A gente vai acompanhar agora, produção, uma mensagem que ele gravou especialmente para o dia de hoje aqui para o programa. Isso. É do Povo, que é o pastor Raifran. Ele está onde aqui, pastor? Aí ele já está na Itália, né? Eles vieram da Alemanha
e nós pedimos para ele mandar essa mensagem. Ele já está vindo para a Itália, que também tem locais lá, é onde os valdenses se destacaram. Aí, vamos ver aqui o que a mensagem do pastor Raifran Batista, veja. Meus irmãos, meus amigos, hoje é 31 de outubro. Faz 507 anos que Martinho Lutero fixou suas 95 teses contra a venda de indulgências na porta da igreja do castelo de Wittenberg. 507 anos depois, Deus está nos dando a oportunidade de passar por 4 países da Europa onde ocorreram esses fatos. Eu quero começar explicando que Lutero não foi o único reformador. Martinho Lutero foi o homem que acendeu a faísca inicial da reforma propriamente dita. Porém, antes dele, 4 homens foram grandemente usados por Deus para dar sinais de que a igreja precisava passar por uma reforma. O primeiro deles foi John Wycliffe, na Inglaterra. Ele pregou contra a informação de que a salvação dependia de obras. Ele instruiu o povo da sua geração sobre a necessidade de ler a Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Depois de John Wycliffe veio Jerônimo Savonarola, que pregou contra as irregularidades que ele presenciava na vida dos cristãos. Depois dele, John Hus, o homem que profetizou o nascimento de um cisne, visto que ele olhou para si mesmo e disse: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne e vocês não poderão matá-lo. 100 anos depois dele, Lutero estava já pregando contra a venda de indulgências e, de fato, ninguém conseguiu matar Lutero. Mas teve um outro nome dentre os pré-reformadores que não pode ser esquecido: Pedro Valdo, que organizou depois a comunidade dos valdenses, que ainda hoje está com seus resquícios históricos aqui na Itália. Inclusive, faremos uma visita especial hoje a este lugar. Estes 4 pré-reformadores prepararam o chão, prepararam a estrada, pavimentaram o caminho para os reformadores. Aí vem Lutero, logo em seguida Zwinglio, logo em seguida Calvino e ainda John Knox na Escócia. Lutero é a voz que se levanta na Alemanha. Zwinglio é a voz que se levanta de maneira forte na Suíça. João Calvino é a voz que se levanta tanto na França como em Genebra. E Knox é a voz que se levanta na Escócia. Estes 4 reformadores deram o brado inicial, e é por causa deles que nós hoje temos os alicerces da reforma protestante. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Solus Christus, somente Jesus Cristo. Sola Fide, somente a fé em Jesus é suficiente para a nossa salvação. Sola Gratia, somente a graça de Deus é capaz de resgatar o homem perdido e colocá-lo na presença de Deus. E por último, só lhe deu glória. A Deus toda glória. Nós, assembleanos, pentecostais clássicos, em qualquer parte do Brasil e do mundo, também somos frutos da reforma protestante. Que Deus seja louvado. Amém. Que hoje a gente analisa as igrejas que aí existem, vamos dizer, são todas pertencentes a esse movimento da reforma, inclusive a Assembleia de Deus, da qual o Senhor preside? Sim, todas as igrejas protestantes, elas são oriundas da reforma protestante, né? Destacando-se a igreja luterana, a igreja calvinista, são uma das principais, né? Porque luterana até é baseado no Lutero, né? A metodista. Então surgem essas igrejas. A princípio não surge como movimento pentecostal,
mas avivamentos com cura, com mudança de vida e o desejo ardente de expandir este evangelho. E aí, quando chega no início do século XIX, Deus começa a derramar um avivamento, né? Nós temos a história muito bonita do surgimento aí da Assembleia de Deus, ou do movimento pentecostal, na Rua Azusa, já nos Estados Unidos, com uma igreja de segregados, né, de negros. O pastor era negro, o templo era um salãozinho lá, abandonado, que eles conseguiram, e eles começam a invocar a Deus, já eram protestantes, começam a buscar o Espírito Santo, né, conheciam a doutrina bíblica e começam a orar, a buscar o batismo, e Jesus começa a batizá-los com o Espírito Santo, e ali inicia o movimento pentecostal, da onde surge a Assembleia de Deus. Ela chega aqui no Brasil, por meio, no caso a Assembleia de Deus, por meio de 2 missionários suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, que um deles recebe a mensagem profética que era para eles virem para o Pará pregar o Evangelho. Eles não sabiam nem o que era isso, nem não falavam português. Não falavam português. Eles vão para o Mapa Mundi e ficam procurando, encontram no Brasil Pará, capital Belém, né? E naquela época o meio mais fácil de vir, mais barato, era de navio. Então eles vêm e iniciam. Mas aqui no Brasil, que eu queria destacar um pouco essa questão da chegada do protestantismo aqui no Brasil, ele vem logo com a descoberta do Brasil. Em 1554 chega a primeira leva de protestantes aqui, e só que eles são perseguidos. Observe que a reforma protestante... Estava aquela perseguição na Europa também? Isso, na Europa e tal. E como na época o Brasil passou um tempo ainda tendo uma única religião, né? E eles foram perseguidos e tiveram que voltar. Mas só depois, por volta de 1800, e que vem chegando missionários presbiterianos, da Igreja Batista, cristã do Brasil também chegou aqui bem cedo, antes até da Assembleia de Deus, e quando chega em 1911, chega os missionários que trazem não só a mensagem do Evangelho da Igreja Reformada, da Igreja Protestante, mas eles trazem a mensagem pentecostal, que estava na Bíblia, mas não estava sendo observada ainda, praticada. E quando eles começam a pregar, Deus começa a batizar pessoas com o Espírito Santo. E hoje a Assembleia de Deus torna-se a maior igreja evangélica do Brasil, uma das maiores do mundo, por conta desta manifestação do batismo com o Espírito Santo, desperta no crente aquele fervor de pregar, de evangelizar. Você vai ver algumas igrejas, elas, para enviar alguém para pregar, tinha todo um seminário, um preparatório, e então eles eram muito cautelosos nessa questão. A igreja pentecostal, alguém ao ser batizado com o Espírito Santo já tem uma chama nele de evangelizar, e ele vai orar, ele vai pregar, e Jesus cura. Então se expande o evangelho pentecostal no Brasil, e hoje, para a glória de Deus, em todos os rincões aí do nosso país, a Assembleia de Deus está, e bem como muitas igrejas co-irmãs nossas, como as Igreja Batista, que são as pioneiras, né? Igreja Batista, Presbiteriana, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, e também prosperaram, e o reino de Deus tem crescido. Isto é uma bênção muito grande, né, para o nosso país, que é um dos países onde o cristianismo protestante mais cresceu, mais está crescendo, né? Há uma expectativa para 2030 nós já sermos a maioria no nosso país. Aí alguém em casa pode perguntar assim: mas qual é a igreja certa, pastor? Tem muito, que mais tem igreja. O que é que está certo no final? É aquela, qual é a que está errada? Aí a gente aponta para Pronto, né? A base, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Então, como saber qual é a igreja certa? A igreja certa no sentido de que vive o cristianismo, que serve o Cristo ressurreto, que foi crucificado, é a igreja cujas bases estão na Bíblia, nas doutrinas de Jesus. Foi por isso que houve uma reforma, porque alguém viu que a igreja havia abandonado as doutrinas cristãs, as doutrinas ensinadas por Jesus. Você vai para Mateus 28, versículo 18, 19, Jesus aparece ressurreto para os 11 discípulos, e ele diz para eles:
é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora vocês vão, preguem todas as nações, e vocês vão batizá-los em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E vocês ensinarão para eles todas as coisas que eu já passei para vocês. A igreja verdadeira é aquela que ensina aquilo que Jesus passou para ela. Está registrado nas Sagradas Escrituras. Tudo que foge da Bíblia já sai do verdadeiro evangelho, do verdadeiro cristianismo. Então, a pessoa amiga que está me ouvindo, assistindo a gente hoje, e já sentiu um chamado de Deus, de ter uma vida diferente, de mudar de vida, de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, como é que eu faço, pastor? Peça o discernimento para Deus, ore. Senhor, me mostra o caminho correto, o caminho certo, me conduz para esta vereda, né? Assista, ouça a palavra de Deus, porque nós temos o maior professor de Bíblia, que é o Espírito Santo. E é Ele que nos faz compreender, Ele que nos conduz pela vereda da justiça. As Assembleias de Deus, ali em Bacabeira, está localizada onde? Faça agora o convite. Né? Eu assumi a liderança da Assembleia de Deus em Bacabeira, já está com mais de 3 anos. Pela graça de Deus, construímos um templo novo. Estamos bem localizados. A nossa sede ela está localizada na Praça de Eventos, bem em frente à Praça de Eventos de Bacabeira, fica próximo da BR. E será um prazer receber você, sua família, para estar conosco ali louvando a Deus. Nós temos culto de doutrina toda segunda-feira, escola bíblica dominical todo domingo a partir das 8h30, cultos dominicais a partir das 18 horas até 8, no máximo 8h30 já terminou. E temos cultos no decorrer da semana, com o departamento dos jovens, das senhoras, sexta-feiras oração. E geralmente neste período aqui do verão nós temos festividades até o final deste ano. Então, pois aproveite e convide agora, né? Vai ter agora esse final de semana, muito festa bem das lembrado, senhoras, muito bem lembrado. Eu estava nem me lembrando desse convite aqui. Sexta, sábado e domingo nós estamos comemorando o aniversário do círculo de oração da nossa sede. Então, sexta, sábado e domingo nós estamos em festa ali na sede de Bacabeira. Nós temos congregação em Pérez de Baixo, em Pérez de Cima, nós temos congregação em quase todos os povoados de Bacabeira para a glória de Deus, né? Próximo mês de dezembro nós temos o Congresso de Jovens, também serão 3 dias, com pregadores aqui do nosso país, cantores, e vai ser um prazer recebê-los ali em nome de Jesus. E convide também próximo final de semana, que vai acontecer o aniversário da cidade de Bacabeira, e vai ter um momento ali, né, que é um tradicional culto das igrejas evangélicas, não é isso? Próximo dia 9, tem este sábado, no outro comemorado o aniversário da emancipação do nosso município, né, de Bacabeira, anos, né? Completando 30 anos. Então, sexta-feira tem uma programação e sábado é a nossa programação. As igrejas evangélicas celebram culto a Deus, né? A prefeita de Bacabeira já contratou uma cantora que estará lá louvando a Deus, e nós estaremos celebrando ao Senhor a partir das 19 horas até 9h30, até às 21h30, nós estaremos ali louvando a Deus e pregando a palavra de Deus, e você é o nosso convidado. Após este momento, inclusive terá um sorteio de alguns brindes, muito importante para quem estiver presente ali no culto. Diga aí esses brindes aí. Olha, os brindes são bons, vai ter uma geladeira, vai ter um fogão, vai ter uma bicicleta, né? A cidade faz aniversário, mas quem vai ganhar o presente são aqueles que estiverem ali participando do culto, ouvindo a palavra de Deus. Logo após vai ser o louvor, né, o show com o louvor, e é uma comemoração em que as igrejas evangélicas de Bacabeira estão ali organizando com a graça de Deus e com apoio também da Prefeitura Municipal. Tá aí, eu quero agradecer aqui ao pastor Rodrigo Aires, pastor presidente das Assembleias de Deus em Bacabeira, né, que atendeu o nosso convite de estar aqui, que particularmente eu tenho o prazer de ser liderado pelo mesmo, né, meu pastor. E é isso aí, pastor. Muito obrigado aqui por esses esclarecimentos, os convites. E aí, produção, já acabou o programa? Rapaz, eu nem vi. Pastor, muito obrigado. Estamos aí. Muito bem, as prazer. Portas da TV estão abertas aí, não só para a Assembleia de Deus, mas para todas as denominações que aqui quiserem.